Agora, falando da prova um pouquinho mais detalhadamente, eu já começo falando para vocês que a prova dura 3 horas, tá? Então, é uma prova um pouquinho extensa. E tem as duas modalidades, né? Tem a parte escrita e a parte oral. Então, eu já vou começar falando com vocês no caso da parte escrita, tá? Quando você, no caso, faz a parte digital, né? Escolhe a parte digital na sua casa, né? Eles dão, por exemplo, eles pedem para vocês entrar 1 hora antes, né? Então, vocês entram na prova 1 hora antes de vocês fazerem a prova. Então, vocês já precisam contar que já não são 3 horas, são 4 horas, né? Porque são 3 horas que vocês vão fazer a prova e mais 1 hora que vocês vão ter que entrar antes em caso de qualquer problema técnico. Então, eles utilizam essa 1 hora antes de começar a prova para qualquer problema. Por exemplo, nossa, entrei na prova e eu não consegui clicar nesse link. Então, você vai poder avisar, nossa, estou tendo problemas técnicos, por favor, me ajuda ou solucione esse problema, tá? Então, esse 1 hora antes da prova é somente para problema técnico, tá? E uma vez que passou essa 1 hora, inicia oficialmente a prova, tá? E no caso, como já comentei, no caso de qualquer problema técnico, durante a prova, pessoal, vocês vão poder clicar no botão superior dentro da plataforma para poder falar, pessoal, eu não estou conseguindo iniciar a prova, pessoal, eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer o texto nessa parte da prova, tá? Então, tudo isso eles auxiliam e facilitam para você. Tá bom? Mas sempre fica atento a tudo isso, tá? Então, qualquer coisa, eles vão estar para te ajudar e em qualquer motivo, né, em qualquer situação, eles vão estar aí realmente para auxiliar, né? E se ocorrer alguma mudança, por exemplo, nossa, o dia da prova não vai poder acontecer nesse dia, vai ter que acontecer nesse outro dia, eles vão explicar tudo certinho para vocês através de e-mails, tá? Porque eles realmente se comunicam por e-mail. Então, sempre é importante ver pelo menos uma vez no dia o e-mail para ver se realmente está tudo ali referente à prova, tá? E tudo sim, tudo que vocês vão precisar, realmente vocês vão entrar no e-mail e vocês vão ter a solução de tudo, tá? Até horário, tudo, que se mudança vai ser através de e-mail e perguntas é através de e-mail, tá? Eles não respondem através da plataforma, senão por e-mails, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, e continuando na parte da prova escrita, né? Falando no caso, né? A gente falou, né? Como que era início, o que é importante vocês prestarem atenção na hora de fazer a prova, né? Falando agora da prova em si, né? No início você vai ter 4 atividades, tá? Para você fazer. E cada atividade tem uma hora certa para iniciar e uma hora certa para acabar, tá? E cada atividade dura aproximadamente uns 35 minutos, tá? Então, quando você entra na plataforma, né? Que, assim, tudo que vocês vão fazer na prova é através da plataforma, tá? Vocês clicam para entrar numa atividade que vai ser numa hora certa, tá? E vai começar a contar os 35 minutos da atividade. Finalizou, vai ser na hora certa também, tá? Ele vai finalizar automaticamente para vocês, tá? E uma coisa que vocês vão precisar fazer nessa parte, nessa sessão, é escrever realmente muito, tá? A parte escrita, eles pedem muita coisa escrita. Então, realmente, pessoal, vocês vão precisar praticar bastante, tá? Para começar, tá? O candidato vai escutar durante alguns minutos, a gente falando da primeira atividade, tá? Vocês vão começar escutando durante alguns minutos um áudio gravado, tá? De um programa de rádio, tá? Ou pode ser qualquer outra coisa.
para depois escrever um texto relacionado de acordo às instruções dadas, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é poder escutar esse áudio, que pode ser de rádio, pode ser pessoas falando, tá? Vocês vão ler as instruções uma vez ouvido o áudio, né? E vocês vão ter que escrever seguindo as instruções, tá? Então, é muito importante vocês estarem cientes e lerem as instruções para poder fazer da melhor forma possível, tá bom? Uma vez que passou essa atividade, né? Vocês vão... o que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão ter que ler 3 textos que podem ser tirados, por exemplo, da imprensa ou outras publicações, né? Com o objetivo de escrever 3 textos próprios, tá? Como, por exemplo, vocês vão ter que, por exemplo, escrever cartas de leitores, vocês vão ter que escrever artigos de opinião, relatórios, etc, tá? Então, assim, é muito interessante, pessoal. Vocês já conseguem ver, por exemplo, através do que eu falei, que é muito importante vocês praticarem a escrita, tá? Porque, assim, mesmo que a gente vai falar, por exemplo, de artigos de opinião, né? Artigos de opinião vocês falarem a opinião de vocês sobre alguma coisa específica, né? Então, são coisas que vocês podem realmente praticar, pessoal. Vocês podem, por exemplo, pegar alguma coisa específica e opinar sobre isso, né? E se, por exemplo, você está fazendo algum curso, tem professores nativos que possam te ajudar, vocês podem fazer essas escritas e mostrarem para eles corrigirem, para eles opinar sobre seu artigo. É interessante vocês praticarem através de cartas também, porque cartas são muito importantes na maioria das provas de proficiência, tá? Relatórios, por que relatórios? Relatórios sobre alguma coisa específica, por exemplo, nossa, meu dia, eu vou fazer um relatório sobre meu dia, como que foi meu dia. Imaginem vocês praticarem isso todos os dias, né? Porque todos os dias a gente faz uma coisa diferente, né? E como eu falei no início, nessa sessão vocês realmente vão ter que escrever bastante. Então, é muito importante vocês praticarem, tá? Lerem alguns textos que sejam curtos. Vocês podem começar lendo contos, né? Para vocês aumentarem o vocabulário. Escrever um resumo através do que vocês leram, né? Um livro, talvez um livro curtinho também, né? Porque é muito interessante, uma vez que você aumenta o vocabulário, praticando com contos curtinhos, né? Depois aumentando a complexidade, tá? Não é bom você somente ficar nisso, não. Vocês precisam aumentar a complexidade do que você está lendo para vocês começarem a aumentar o seu vocabulário, né? Porque com o que a gente lê, a gente pratica e a gente fala, né? Então, é muito interessante vocês seguirem esse padrão e você realmente praticar muito a escrita, tá? E os textos que eles propõem para vocês, né, são autênticos realmente. E vocês vão ver lá, por exemplo, vão ver anúncio, mensagens, folhetos, instruções, enquetes, notícias, entrevistas. Também vocês podem ver artigos de alguma informação em geral, né, que são textos um pouco mais compridos, artigos de opinião, que também são um pouquinho mais, textos mais compridos, né, cartas pessoais, por exemplo, nossa, eu vou enviar uma carta, por exemplo, para minha mãe que viajou, para meu pai. Vocês podem ver até e-mails, né, cartas de trabalho, por exemplo, nossa, é preciso, por exemplo, enviar uma carta para meu chefe porque eu preciso viajar, não sei, para pedir férias, né? Que às vezes pode você enviar cartas para pedir férias, né? Cartas de rescisão, né?
algum diário pessoal. Então, a gente está falando de várias formas de você poder praticar realmente, tá, pessoal? Biografias, né? Alguns fragmentos, pequenos fragmentos de contos, de romances, tá? Relatórios de trabalho, que são textos muito mais técnicos, por exemplo, relatórios normais, né? Algumas resenhas, ensaios de temas acadêmicos, né? Ou de conhecimento geral. Então, realmente, os textos que eles propõem nas provas são variados, temos diversidade de textos que vocês vão ter que ler e escrever alguma coisa, né? Alguma atividades que eles vão especificar. Então é muito interessante vocês praticarem muito. Praticar até cansar realmente, porque vocês vão ter que escrever bastante. E tudo que eu acabei de falar são ideias para vocês praticarem, porque realmente é sobre isso que eles passam na prova, tá? Então, começa, por exemplo, com curtos pequenos. Se você gosta de ler, por exemplo, leia romance, leia mangás, né? Coisas que te chamam a atenção, que possa aprender você e você possa também praticar. Imagina, vocês amam mangás, né? Tem pessoas que gostam muito de mangás. Vocês podem ler, né, em espanhol, e fazer algum resumo, né, do mangá que você leu, né? Então tem muitas possibilidades que vocês podem praticar realmente. E por favor, pratica, porque é muito importante. Antes de fazer a prova, não espera um dia antes, pratica com tempo, pratica com calma, tá? E não faz como já teve pessoas chegou na prova sem saber nada, sem praticar nada e chegou de paraquedas, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente é uma prova que dá trabalho, né? É uma prova que você precisa realmente se preparar antes para poder ter um melhor rendimento, porque senão nem faz a prova, né? É melhor realmente se preparar para poder chegar no dia da prova e dar o melhor de si, né? Uma coisa que também falo para as pessoas fazerem, que é muito interessante, escrever, né? Praticar a escrita de linhas. Quanto tempo que você demora, por exemplo, em escrever uma quantidade de linhas, né? Você vai poder lá, no caso, escrever as linhas que sejam necessárias para escrever esse texto solicitado, tá? Nos comandos que eles vão dar para vocês, né? Em alguns casos, é indicado o número de linhas, tá? Mas, em geral, o estudante decide por si só, tá? A quantidade de linhas e o mais conveniente para cumprir o propósito do texto particular, tá? Mas é muito importante vocês estudarem antes, verem realmente quantas linhas você consegue fazer por minutos, porque assim, como eu já falei no início, né, 35 minutos por cada atividade. Então, vocês vão precisar ver, no caso, quanto que vai demorar em fazer, porque antes de vocês escreverem, vocês ou vão ter que ler, ou vão ter que ouvir algum áudio, né? Então, é interessante vocês realmente controlar seu tempo para ver quanto que vai demorar, para ver se uma vez que você leu o texto, né? Você vai demorar um tanto, talvez demore 5 minutos, né? Para poder entender o que está acontecendo nesse texto, né? Para depois pensar na ideia da escrita. Então, praticar o tempo é essencial e é muito importante para ter um melhor rendimento realmente na hora de vocês escreverem, porque assim eles não se importam muito da quantidade, tá? O aluno que decide qual que vai ser a melhor quantidade, né? Mas assim, que entregue o propósito do texto, o propósito que eles estão pedindo para vocês entregarem, tá? Pode ter alguma atividade que peça a quantidade de linhas, mas
no geral, eles não colocam, tá? Mas pode ter mudado talvez alguma coisa. Então, sempre fica a dica de vocês praticarem das duas formas, tá? De um formato livre e um formato de quanto você demoraria em fazer as linhas, né? E não chegar no dia da prova e vocês, nossa, meu Deus, eu coloquei muita coisa, não consegui entregar a ideia e ainda passou a atividade e não finalizei, né? Então, são coisas que vocês precisam realmente ficarem atentos, tá? E nessa parte escrita, o que eles observam, né? O que é interessante eu ficar atento, porque o que é avaliado nessa parte escrita, tá? O uso da língua.